Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sobrevivendo na Turquia. Hoje é dia de Tia da Agonia, aquele quadro que você gosta muito, no qual eu respondo perguntas das seguidoras ou de quem quiser perguntar a respeito dos seus relacionamentos, principalmente virtuais, se eles são um golpe ou uma tentativa até de tráfico de pessoas. E quem faz a pergunta de hoje é a Aline, um codinome, de 32 anos, casada há 7, ainda não tem filhos. Ela que após conhecer um homem do Afeganistão no Instagram e iniciarem o que ela chama de relacionamento, pede a nossa ajuda para clarear os pensamentos. Palavras dela, abre aspas, pois cheguei a cogitar largar tudo para viver esse romance. Pois bem, Aline, você pediu meu apoio e é com muito boa vontade que eu venho aqui. Eu espero que você não fique chateada ou entenda mal. Onde eu tiver algumas críticas, não são a respeito da sua pessoa, mesmo porque eu não te conheço. Mas você me deixou numa situação complicada aqui, quando eu temo muito mais pela sua segurança e sua vida do que você mesma. Então, mente aberta, coração aberto, tudo o que foi dito hoje é para o seu bem. Então, pessoal, antes de ler o e-mail dela, eu quero começar situando a Aline sobre o Afeganistão, ou o Emirado Islâmico do Afeganistão, que é um país teocrático islâmico, uma das poucas teocracias restantes no mundo, assim como o Irã. Esse país é situado na Ásia Central e totalmente tomado pelo Talibã, uma facção radical islâmica que tomou o poder político em 2021 e hoje governa o país. Então, sentado na cadeira de presidente ou até de um vereador de uma pequena aldeia, está um membro do Talibã. E é por esse motivo, Aline e outros que estão me assistindo, que o Afeganistão é hoje um estado pária, ou seja, uma nação cuja conduta é considerada completamente fora das normas internacionais. Ou seja, depois do golpe militar do Talibã em 2021, o país foi isolado e marginalizado pela comunidade internacional, por outros países do globo, obviamente por uma questão de segurança. Para que a gente possa entender certinho o que acontece no Afeganistão hoje, eu destaquei alguns pontos no governo do Talibã, que são a proibição de partidos políticos, proibição de TV, cinema e música. Aparelhos de TV podem existir em locais licenciados pelo governo. Proibição da internet e arte, em qualquer forma. Proibição de livros, a não ser se publicados pelo governo do Talibã. Homens são proibidos de cortar ou aparar a barba, salvo funcionários da área da saúde. Câmeras fotográficas são proibidas, empinar pipas é proibido, previsão do tempo em telejornais é proibido. É uma lista extensa, mas eu vou parar por aqui. Eu vou deixar o link das matérias na descrição do vídeo para quem quiser saber um pouco mais. Agora vamos às mulheres, os direitos ou a falta deles para as mulheres. Então, algumas restrições aplicadas pelos talibãs às mulheres, segundo a Associação Revolucionária de Mulheres do Afeganistão. Elas são proibidas de trabalhar, exceto na área da saúde, para atenderem outras mulheres. Completa proibição de qualquer tipo de atividade fora de casa, por exemplo, salões de beleza que foram fechados após o Talibã. Antes do Talibã, elas podiam ir ao mercado, feira e shopping somente acompanhadas do marido ou membro masculino da família. 3. Proibidas de estudar. Tá ouvindo, Aline? Proibidas de estudar. As mulheres só podem frequentar até a 5ª série do ensino fundamental. Os meninos, porém, podem continuar seus estudos e devem estudar. Obrigadas ao uso de um longo véu, a burca, que as cobre da cabeça aos pés. A burca, a gente está falando de uma cobertura completa. É um manto preto, não é o hijab, que é usado na maioria dos países muçulmanos, que é apenas um lenço bem fininho, colorido, às vezes tem cores até bem chamativas, tem um rosa. O Afeganistão trabalha somente com a burca completa. Mulheres podem ser chicoteadas e espancadas se não se vestem com a burca, ou que não estejam acompanhadas pelo marido ou por um familiar masculino. Podem ser chicoteadas em público se não escondem os tornozelos. Ainda de acordo com a Associação de Mulheres do Afeganistão, as mulheres acusadas de algum crime são condenadas ao apedrejamento público ou execução por arma de fogo. Está aí na tela para vocês um exemplo de um caso desses. Mulheres são proibidas de usar produtos cosméticos como esmalte, sob pena de ter os dedos amputados.
Mulheres são estritamente proibidas de falar com homens estranhos, exceto maridos ou familiares masculinos. São proibidas de falar em voz alta. Os talibãs consideram que um estranho não pode ouvir a voz de uma mulher. São proibidas de usar sapatos que produzem som ao caminhar. Os homens não podem ouvir os passos de uma mulher. Proibição da presença feminina na rádio, televisão ou reuniões públicas de qualquer natureza. Proibidas de praticar esportes ou entrar em qualquer competição atlética. Houve uma modificação de todos os nomes de ruas e praças que incluíam a palavra mulher. Por exemplo, o nome Jardim das Mulheres passou para Jardim da Primavera. Mulheres são proibidas de sair nas varandas ou quintais do seu apartamento ou casa. E é por isso, minha querida Aline, que apenas um dia após o Talibã tomar o poder político do Afeganistão, milhares de afegãos correram para os aeroportos, quiçá o seu amigo, namorado aí também, na esperança, na tentativa de fugir desse país. Alguns agarraram até na fuselagem do avião por desespero, mas acabaram caindo depois que o avião decolou. E um desses corpos foi de um jovem jogador da seleção afegã, o Zaki Anwari, um rapaz de 19 anos que preferiu a morte do que ficar no país sob o regime do Talibã. Agora vamos focar em você, Aline. Hoje, pessoal, o formato está um pouco diferente. Eu estou passando as informações de trás para frente. Eu não deixei para o meio do e-mail devido à severidade da situação. Realmente me espanta muito como você, uma mulher formada, pós-graduada, cita Afeganistão, me mudar para o Afeganistão tão casualmente, que parece que está de brincadeira. Se eu estivesse assistindo esse vídeo no canal de outra pessoa, eu ia achar que é um trote. O seu e-mail é uma das coisas mais irresponsáveis e absurdas que eu já li na minha vida. E não só por você, mas para o nosso país também. Aí você me diz, Dani, eu não sabia o que era o Afeganistão. Não temos desculpas para você. Você é mestra. O seu título, por definição, é de uma pesquisadora. A mesma que pesquisa sobre um assunto da sua área, conseguiria facilmente pesquisar o que é o Afeganistão. Como as pessoas vivem hoje em dia. O que é um estado pária? Você é mestra, pesquisadora de uma universidade federal muito bem conceituada. Não existem desculpas para você, a não ser um lapso. Isso nós vamos debater também hoje aqui, tá? Porque, como eu falei, o intuito é para te ajudar. Então vamos ao e-mail dela. O namorado da depoente, Mustafa, é um codinome de todos no canal, de 34 anos, é um afegão, médico em Cabul, confirmado, ele é médico em Cabul, a capital do Afeganistão, e assim como muitos, está tentando sair do país legalmente, e a forma mais fácil e legítima dele conseguir isso é se casando com uma estrangeira, conseguindo um visto para ficar no país escolhido, nesse caso aqui, o Brasil, como destaca essa nota de alerta do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Tá aí na tela para vocês. É uma nota que eu sempre passo para vocês e eu acredito que vocês não têm tempo, né, de ler ou ignoram completamente. Agora eu vou ler linha por linha o que ela me escreveu, é assim que eu gosto de fazer. Vamos lá. Olá, Dani, espero que você esteja bem. Bom, você já deve ter notado, né, Aline, meus seguidores também, sabem quando eu tô com um tom mais sério, quando eu tô consternada, como eu estou hoje. Eu não tô nada bem, tá, Aline? Eu não tô nada bem. Bom, escrevo esse e-mail relutante contra mim mesma, mas ao conhecer o seu canal e assistir diversos vídeos, eu creio que seja melhor para mim dividir essa breve história com você e poder ouvir sua opinião sobre. Meu nome é Aline, tenho 32 anos, eu sou casada há 7 anos, enfermeira pós-graduada, cursando mestrado e funcionária pública no Distrito Federal. Então, antes de entrar no Mustafa, no afegão, ela vai dar um breve histórico sobre a vida dela, sobre o casamento dela. Ela diz, não me orgulho do que irei contar, nem da minha postura, mas a fragilidade emocional que me acompanha desde sempre, às vezes me cega. Eu gostaria muito de ouvir de alguém alguma palavra de orientação que seja neutro no meu assunto. Eu vou tentar resumidamente contextualizar a minha história. Como todo casamento, o meu não é diferente. Altos e baixos, expectativas e frustrações. E nessa tentativa de fazer dar certo, estamos completando 7 anos de casados. Hoje, na cidade onde moramos, somos só nós dois. Ela é de um outro estado, tá? Ela se mudou para o Distrito Federal junto com o marido, sem familiares por perto, um contando apenas com o outro.
Sei que tenho um parceiro em muitos aspectos, mas algo em mim se quebrou com o tempo. Pouco depois de me casar e me mudar para o Distrito Federal, comecei meu tratamento psiquiátrico com antidepressivos, ansiolíticos, remédios para dormir. Eu tive ideação, suicídio e uma tentativa de suicídio. Isso tudo porque a solidão foi me consumindo e nisso meu marido falhava miseravelmente comigo. Ele não compreendia meu estado emocional, talvez por não ser da área da saúde e ser muito prático com as coisas. Eu me sentia só. Antes de nos casarmos, era fogo puro, porém logo depois mesmo, menos de um ano, ele fazia com que eu me sentisse só e rejeitada. Não me procurava sexualmente, eu sempre desconfiava que ele poderia ter outra pessoa, pois ele é muito bonito. E ele mantinha um comportamento estranho com o celular dele, do tipo que não desgrudava, e eu, sempre que mexia para verificar mesmo, encontrava conversas pela metade com outras mulheres. Dani, passávamos meses sem ter relações sexuais, onde eu praticamente implorava por contato físico. Começamos a brigar muito. Por anos eu lutei para fazer dar certo, mas de um tempo para cá eu meio que abri mão. Cheguei a externar minha insatisfação por diversas vezes com a minha mãe e uma tia. Planejei divórcio, olhava anúncio de aluguel de apartamento, mas não conseguia me desvencilhar do meu casamento, um pouco pela dependência emocional de ter alguém, já que somos só nós dois nessa cidade, e outra parte por questões financeiras mesmo. Tivemos algumas brigas onde eu achei que seria agredida. Ele nunca me agrediu fisicamente, ela colocou tudo em caixa alta. Mas os gritos e sua projeção corporal para cima de mim chegaram a me intimidar algumas vezes. Numa dessas brigas, eu sei que eu estava muito errada e que a culpa dela acontecer era minha. Eu, na época, conversava com um antigo paquera da época da faculdade. Ele também, casado, foi um romance online, mas senti que ali o relacionamento se quebrou mais um pouco, praticamente sem chances de remendo. Ok, vamos parar aqui. Então vocês estão acompanhando o histórico de vida da nossa querida Aline aqui. Ela é casada por 7 anos, ela reclama que o marido não a procura intimamente e com 1 ano de casada ela já estava insatisfeita. É para isso que existe o divórcio, né, Aline? Que é inclusive um direito seu aí no nosso país, no Brasil. Na maioria dos países do mundo. Eu falo maioria porque, por exemplo, no Afeganistão, você não pode nem sair de casa, né? Imagina se divorciar de alguém. Então, tinha aí na mesa para você essa opção, você decidiu continuar. A vida é feita de escolhas e as consequências delas. É aquilo que a gente escolhe que a gente leva para frente. Você escolheu continuar casada e teve um pequeno romance online com um rapaz casado também, e o marido descobriu as mensagens trocadas por ambos, e aí parece que o casamento que já estava bem enfraquecido quebrou de vez, mas ninguém está falando aqui de sair de perto de um do outro, né? Eu não estou vendo o marido pedir um divórcio, e muito menos a senhora. Muito menos vocês vão ver lá na frente. É um caso interessante. Continua ela, pois bem. Dessa vez eu fiz algo que nunca tinha saído do planejamento. Eu fui de fato procurar outro lugar para morar. Passei o dia olhando apartamentos, fazendo contas, se daria para me sustentar sozinha. Observação: temos nossa casa própria e eu estava disposta a abrir mão dela e sair de casa, deixando tudo para ele. Mas hoje, não mais. Mas numa conversa com meu pai, eu senti que não tinha esse apoio. Pelo meu pai, eu largava tudo aqui e voltava para casa, para minha cidade natal. Mas eu não posso. Meu emprego está aqui, meu mestrado está aqui. Eu voltei para minha casa, depois da minha procura por um apartamento, bastante frustrada, eu vi que nada era tão simples. Tudo na minha cidade é muito caro, aluguel, comida, saúde. Eu precisava calcular tudo isso friamente antes de dar um passo em que eu pudesse me frustrar mais ainda. Acho que explica, mas não justifica o meu comportamento. Como eu disse, eu não me orgulho do que eu estou fazendo, mas eu sinto que se não o fizesse, eu iria enlouquecer. Eu comecei a abrir mão de fazer meu casamento dar certo, quase vivendo uma vida paralela. Eu sou uma mulher educada, gentil, nunca me envolvi em escândalos de quaisquer tipos, mas acabei me permitindo viver algo que jamais pensaria em viver, um relacionamento de internet. Então eu vou começar corrigindo, né, com todo o respeito à senhora, não é um relacionamento.
tá? Isso é um casamento por conveniência, como disse a nota do Itamaraty. E sinceramente, eu não sei se eu consigo julgar esse rapaz, o afegão. Vocês ouviram o cenário sob o qual ele está inserido? Como ele vive? Conheci o Mustafa pelo Instagram. Eu acho que ele tem 29 anos e eu esqueci. RS. É aquele negócio, né, gente? Como sempre, elas rindo, eu não achando graça nenhuma, provavelmente vocês também não. O Mustafa tem 34 anos e não 29. Eu não sei como ela não sabia se ele passou os documentos para ela. Esse é o tipo de dinâmica de relacionamento, as aspas para quem tá só ouvindo, que ele vai mandar tudo para ela legítimo. Ele vai mandar o passaporte, ele vai mandar o RG dele do Afeganistão, ele vai mandar a licença médica, a licença de trabalho, ele é médico, ele vai mandar tudo certinho, porque ele precisa que ela comece a dar entrada nos papéis, nos documentos para a carta convite. Porque esse moço ele não chega no Paquistão, daqui a pouco ele vai falar isso aqui, o próprio, não é? Que é fronteira, amigo de região ali, inclusive também tem bastante do Talibã dentro do Paquistão. Ele não consegue. Portanto, isso aqui não é um golpe como vocês conhecem, quando eles passam identidades falsas ou eles mentem o nome, outras depoentes nem sabem os nomes deles. Não, nós sabemos, eu sei de tudo da vida desse homem. Continua ela, eu tinha muitas fotos com meu marido, mas conforme cada decepção que chegava eu ia arquivando as imagens. Meu marido não tem redes sociais no momento e nunca se importou com isso. Porém, quando ele tinha, não havia foto nossa ou quaisquer evidências de que ele estivesse num relacionamento, exceto o status de casado no Facebook. Você quer mais evidência do que casado? Você quer que ele coloque a certidão de casamento lá na seção de fotos do Facebook? Não sei. Pois bem, Mustafa me adicionou no Instagram. Meu Insta é fechado e o dele também. Achei logo que poderia ser fake, mas vi que havia umas fotos postadas, um número significativo de seguidores e algumas contas que ele seguia. No perfil dizia que era médico e citava Lahore. Fui pesquisar e vi que ficava no Paquistão. Medo. Você estava com medo do Paquistão, mas não do Afeganistão? Se, te conto, Aline, seu objeto de afeto estivesse no Paquistão, seria um outro vídeo. Ah, o Paquistão é tranquilo? Não. Não, de jeito nenhum. Mas não é um estado pária. Porém, eu tive a brilhante ideia de não aceitá-lo de imediato e sim pedir para segui-lo, para ver se tratava de uma pessoa real. Ele é real. Realíssimo, tá, gente? Esse rapaz realmente é um médico em Cabul, capital do Afeganistão. Ele trabalha para o governo, tá? Ele trabalha pro Talibã e ele não tem outra escolha. O governo é o Talibã. Continua ela. Pouco tempo depois, ele me aceitou no Instagram. Havia algumas fotos dele sozinho, com amigos no trabalho. Achei normal. Não vi nada sobre a família. Detalhe, ele segue poucas pessoas e praticamente são todas mulheres. Nenhuma ocidental, pelo que eu pude notar, exceto eu. Eu chequei, né? Eu pedi para ela me passar os prints, já que o Instagram é fechado. Eu chequei uma por uma. Elas são, na sua maioria, médicas e enfermeiras do Talibã, tá? Assim como ele é um médico, como eu falei, do Talibã. Você é a candidata noiva bomba, né? Só tem você ali de ocidental, porque só você tá dando esse almoço de graça para ele aí. Porque eu acredito que no momento tá todo mundo ocupado, procurando algo de útil e saudável para fazer na vida e não se predispondo a ir para Afeganistão nenhum, né? Dani, ele é terrorista? Não, eu procurei, não é não. A noiva bomba aqui é no sentido de dela fazer parte daquele cenário que eu passei pra vocês lá no começo. Tá, continua ela. Achei estranho, mas, enfim. Aceitei a solicitação dele. Eu puxei conversa. Mandei um oi, ele respondeu em inglês. Perguntou se eu falava o idioma, eu achei o máximo, pois agora eu iria praticar os diversos anos de inglês investidos, RS. Ela vai praticar o inglês com o afegão. Eu tenho um listening de médio para alto e um pouco de vergonha de falar inglês, porém eu me viro muito bem. Começamos a conversar por ali, por alguns dias, até que ele pediu meu WhatsApp. Acho que nem pensei muito e mandei meu número. Começamos a conversar pelo WhatsApp, ele já querendo fazer chamadas de vídeo comigo e eu tentando fugir, dizendo que não tinha muita firmeza para termos uma conversa em inglês. Mas ele me incentivava, dizia que era bom para eu treinar. Cedi.
Começamos a conversar por videochamadas, com pouco tempo em que havíamos nos conhecido. E ela confirma que o homem da foto é o médico afegão, tá? Inclusive, eu li muitos prints de conversas deles. Bom, isso aqui sem querer julgar, já achei com bastante tempo livre e ele sempre tendo que voltar para o ambulatório, né? E você, enfermeira-chefe, faz mestrado. Eu não entendi por que você tem tanto tempo livre e ele não. Ele realmente não tem. Quando ele vem para falar com você, ele fala de negócios. Ele fala sobre a carta convite, ele te passa documentos, ele é empenhado, trabalhando arduamente nesse visto dele, né? E você, de uma outra maneira, falando de amor, falando de coisas que não cabem aqui. A única vez que você falava que não tinha tempo, eu pressuponho que você estava na presença do seu marido. Aí não podia ter ligação em vídeo, né? Aí você descartava ele. Agora não posso, agora não posso. Eu acredito que o esposo estava perto. Mas fora isso, você parece que tem bastante tempo. Talvez seja só uma impressão minha, né? Assistindo seus vídeos, eu vi que muita coisa foi igual comigo e com o Mustafa. Tem pouco mais de 2 meses que estamos nos falando. E logo no iniciozinho, mesmo em poucos dias, ele já dizia que me amava, que queria se casar comigo, se minha família aceitaria o nosso casamento. Detalhe, eu menti para ele que era divorciada. Triste isso, eu sei. Ele me perguntava quando poderia vir ao Brasil para me conhecer e conhecer a minha família. Uau, eu pensei, eu tô lascada, RS. Mas fui conduzindo a situação. Ele me disse que era paquistanês em inglês, que fez medicina e residência no Paquistão devido aos custos. Isso aqui é mentira completa dele. Se o camarada mente que é do Paquistão, que já é uma coisa complicada, imagina de onde ele vem. Esse inglês aqui é só para inglês ver, tá? Não tem nada, não tem recorde nenhum dele na Inglaterra, coisa nenhuma. Ele disse que fez medicina e residência no Paquistão devido aos custos, mas que queria retornar à Inglaterra para trabalhar, para ter uma remuneração melhor. Mas numa outra conversa ele disse que teria que renovar o visto inglês. Mas um alerta se acendeu. Como assim renovar o visto se ele falou que tinha cidadania? Porque ele nunca pôs o pé na Inglaterra, né, Aline? Dia que o portador de um passaporte do Afeganistão, até mesmo antes do Talibã, conseguir colocar os pés na Inglaterra, é o dia do meteoro. Não entra em lugar nenhum esse passaporte, nem no Brasil, salvo as exceções bem excepcionadas. Em janeiro mesmo tinham 122 pessoas procedentes do Afeganistão aguardando refúgio no Brasil. Elas estavam acampadas no aeroporto de Guarulhos, talvez estejam ainda. Inclusive foram identificados 2 casos de sarna em 2 dos passageiros. Continua ela, achei estranho, mas como não entendo bem desses trâmites, eu relevei. Sempre estávamos nos falando por mensagem, ligação, até um dia que ele me mandou um print da tela do celular com a previsão de tempo da cidade dele. Era de -1 grau Celsius, porém era Cabul. Cabul? Como assim Cabul? Pergunta ela. Eu não sou boa de geografia. Mas, diz ela, eu sei que Cabul fica no Afeganistão. Outro choque que tive, comecei a questioná-lo sobre esse detalhe. Até hoje eu não entendi muito bem, de fato, onde ele nasceu, Paquistão ou Afeganistão. Mas ele se declara afegão e trabalha em um hospital em Cabul. E essa informação não confere com o perfil do Insta. No perfil do Insta você coloca o que você quiser. Nos documentos que a senhora me passou, todos são de procedência afegã. Nacionalidade, afegão. Acabou, fechou. Passaporte afegão, RG afegão, diploma universitário, tudo. Ele é afegão. No Instagram ele pode falar que é de Marte do Elon Musk. Ele pode falar o que ele quiser. Os documentos oficiais afirmam e confirmam que ele é do Afeganistão. Então vamos fechar essa conta agora aqui. Ela continua, eu tentei jogar o nome dele no Google, LinkedIn, mas não encontrava nada. Ah, pesquisadora, dona mestra. Daí eu comecei a questioná-lo perguntando por que ele havia mentido. Ele dizia que não estava mentindo, meio que colocava como se eu não estivesse entendendo muito bem as nossas conversas. Eu pedi a comprovação da profissão dele, uma carteirinha profissional tipo as do Brasil. Ele me mandou certificados da graduação, da residência. Eu vi todos, tudo original. Vi que realmente sobre a profissão ele não estava mentindo. Comecei a pensar que ele pudesse ter omitido o fato de estar no Afeganistão devido ao estigma sobre o país.
Oh, minha querida, isso não é um estigma, não é uma mentira que as pessoas contam só para difamar o Afeganistão. São fatos. Estigma, por exemplo, Aline, é uma coisa que nós aqui fora ouvimos bastante, o pessoal que mora aqui fora vai saber. Acham que atravessamos a cidade no cipó, de árvore a árvore, é assim que vamos trabalhar. Que não existem pavimentos, calçadas. Isso é um estigma, porque pelo que eu me lembre, até que eu saí do Brasil faz muito tempo, mas eu acredito que não é assim que opera o trânsito no Brasil. Ninguém está atravessando de cipó pela cidade. Isso é um estigma, porque não confere a realidade, portanto é uma difamação contra o nosso país. O Afeganistão ser governado por um grupo considerado terrorista pela maioria dos países é uma realidade, não é um estigma. Continua ela, mas eu mostrei para ele que isso para mim não era um problema. O que exatamente não é um problema para você, Aline? Ele me pedia para perguntar meus amigos como ele faria para... tá aqui, ó. Agora, pessoal, ele vai começar a trabalhar mais intensamente pelo visto, tá? Com ela. Ele me pedia para perguntar aos meus amigos como ele faria para ter o visto e vir ao Brasil. Aí, no caso, é o visto de turista apenas. Esse moço não, ele vai sentar com uns camaradas lá na porta de Guarulhos, tá? O moça. Ele é médico, não entra. Muito difícil. Mas vamos lá. Vi que no Afeganistão não tem embaixada do Brasil. Então você sabe pesquisar. Não tem mesmo, não. O Brasil, como eu já falei anteriormente, que tem uma diplomacia impecável com o mundo inteiro, motivo esse que podemos entrar sem visto na Europa, não tem uma embaixada física no Afeganistão, mesmo antes do Talibã. Mesmo antes do Talibã não tinha embaixada física do Brasil. Percebe o que isso significa? O embaixador que cuida do Afeganistão está no Paquistão. Ele faz de longe do Paquistão. Portanto, continua ela, ele teria que se dirigir ao Paquistão para tentar o visto de turista. Daí veio a outra surpresa, ele disse que seria mais fácil eu emitir a carta convite, pois as portas são muito fechadas para pessoas do seu país e que ele não sabia se conseguiria entrar no Paquistão, fronteira, também um pouco do reduto do Talibã. Ele não conseguiria entrar no Paquistão, ela está querendo que ele entre no Brasil. Principalmente, Aline, um funcionário público. Se ele é funcionário público, ele é funcionário do Talibã, né? Pronto, minha cabeça embaralhou novamente, diz ela. Como assim? Uma hora ele é paquistanês, inglês, hora nenhuma ele foi, tá, Aline? E outra, ele não sabe se vai conseguir entrar no Paquistão? É óbvio que eu não daria a carta convite me responsabilizando pela vinda de uma pessoa que eu ainda estava conhecendo. Essa dúvida dela durou um dia, porque ela já está redigindo a carta convite, tá? É por isso a gravidade desse vídeo aqui. Para dentro do nosso país. Eu tenho alguma coisa contra a figura do senhor, do médico? Não. Isso aqui é muito complicado. Porque às vezes as pessoas fazem coisas das quais elas não se orgulham por desespero. E outras vezes que eu até fosse ao Afeganistão, onde ele disse que me ajudaria com o valor da passagem. Eu deixei claro para ele que não iria ao Afeganistão. Você nem entra, né? A sua sorte seria essa. Que não me sentiria segura viajando para lá sozinha. Meu Deus. Oh, meu Deus. E que a solução seria ele vir ao Brasil. Eu cheguei até a pensar em outro país latino, se a entrada dele fosse mais fácil. Não, ele não entra em lugar nenhum. Ele não entra no Panamá, ele não entra no México. Imagina. Ele não entra no Paraguai. Dá uma olhadinha aí, onde é que o passaporte dele entra? Se não está entrando nem no Paquistão. País latino, minha querida, onde? Onde que você quer que esse homem entra? Ai, meu Deus. Eu perguntei ao Mustafa se ele havia contado sobre nós a algum amigo. Ele dizia que não gostava de compartilhar os planos dele com outras pessoas. Aline, claro que não, né? Ele vai perder a chance de visto para o Brasil? E se os outros se interessarem também, né? Crescer o olho, dedurar para o chefe que ele está querendo ir embora, porque sair de um país desse não deve ser fácil não, nem com visto. Você está abandonando o Talibã. Vai ser muito pesquisado, isso é muito complicado. Ele vai falar com quem? Ele não é bobo. Perguntei se ele havia contado para alguém da família dele. Ele disse que havia comentado com a mãe.
e que ela disse algo do tipo: se você quer, eu não estarei contra. Mas não foi bem com essas palavras. Eu tenho muitas fotos dele, eu pedi foto da família, ele me mandou algumas fotos e me disse que não é muito o costume deles ficarem tirando fotos o tempo todo, que vai para o item alguma coisa da nossa lista. Máquinas fotográficas e usar a câmera do celular é proibido. Então confirma aqui o senhor Mustafa. Temos conversado praticamente todos os dias. A diferença de horário dificulta um pouco. É todo o problema que você tem no momento a diferença de horário, né, Aline? Eu acho que sim. Mas o que eu realmente gostaria de entender, agora vem a pergunta dela, é se eu sou para ele o passaporte para outros países ou se realmente ele quer algo comigo. Bom, temos alguma consciência aqui, né? O que me alegra muito. Eu acho que já ficou respondido, né? Eu não sei, você é ONG dele? Se você quisesse prestar esse papel, sim. Ele quer alguma coisa com você. Ele quer que você o tire dessa situação complicada na qual ele se encontra no momento. Ele quer a esperança de viver uma vida digna, longe daquela confusão. Continua ela, ele sempre me diz para estudar sobre o Islã. Já me perguntou como seria tratada essa questão de religião com os nossos filhos. Moça, só um minuto. Você não é casada? Continua ela. Ele nunca me pediu dinheiro, nudes. Será por que não, Aline? Ele não vai te pedir nada disso. Ele não vai arriscar se queimar com você. Esse moço não tá aplicando um golpe simples de nudes, um estelionato simples, digamos. Ele tá precisando no momento de uma reestruturação completa de vida, que é um visto para a liberdade, para a dignidade, apesar de todos os problemas que existem no nosso país. Ele não vai dar um mole desses não para te assustar, ele está quase conseguindo o que ele quer. Esses golpes, pessoal, como o Mustafa está tentando dar nela aí, do casamento fraudulento, casamento por conveniência, como diz o Itamaraty, são feitos de uma maneira bem delicada, tratando a vítima muito bem, respeitando muito bem a esposa, né? Vamos chamá-la de esposa, para que ela não se espante, não se assuste e ele consiga até o processo final, que é pegar esse visto e se estabelecer no Brasil. Ele não vai dar mole, não. Ele não vai fazer besteira nenhuma nesse processo, porque o que está em jogo, o que está na mesa para ele, como eu falei, é algo muito grande. Um simples golpista de nudes não tem escrúpulo nenhum, ele quer seus nudes, ele vende, ele repassa para os amigos só para brincadeira. Isso é uma coisa muito pequena comparada ao que esse senhor quer. Então ele não vai queimar as pontes com você não, tá? Eu não estou isentando o cidadão aqui de culpa, porque ele está tentando aplicar um golpe, sim. Ele vai com um golpe documentado, né? Um visto de casamento, casado com ela. Mas ainda assim, isso é um golpe. Eu só estou tentando falar que eu entendo os motivos dele. Agora, Aline, eu não entendo você, porque você sabe melhor. E você vive num país livre, com acesso à informação, que no país dele não tem. Você viu que não tem internet? Daqui a pouco a gente chega lá, que você falou que ele fica sumido às vezes. Ele só tem internet quando está dentro do hospital. Quando ele sai, não tem. Continua ela. E na questão sexual, eu que provoco ele. Ele diz que é virgem, que nunca beijou alguém. Se acredito, eu tenho as minhas dúvidas, pois ele fica bem à vontade com as conversas mais picantes. Eu espero que você possa me ajudar a clarear os pensamentos, pois eu cheguei a cogitar, a largar tudo para viver esse relacionamento. Aí eu fiz mais algumas perguntas para ela, daqui a pouco continuo aqui. Vocês são casados no civil? Eu perguntei para ela sobre ela e o marido dela. Ela é casada no civil e na igreja evangélica. Perguntei, você tem filhos? Pretende ter? Eu não tenho filhos e meu marido está me questionando sobre isso, querendo um filho no momento. Mas como, Dani? Primeiramente, mal temos relações sexuais. Eu estou no mestrado, eu faço tratamento para depressão e por último, não sei quanto tempo mais o meu casamento irá durar, seria irresponsável e injusto colocar um outro ser humano no mundo diante desse caos que eu sinto que sou. Eu perguntei se ela toma medicamento ainda, ela disse que sim, tá? Ela toma para depressão, às vezes um ansiolítico para dormir. Ela disse que foi diagnosticada com depressão antes mesmo de se mudar para Brasília.
Hoje ela disse que percebe que essa doença já a acompanhava antes mesmo desse período, porém se agravou quando me vi sozinha e longe de casa. Então, o que você faria se você conseguisse entrar, que não é o caso? O que você faria, então, no Afeganistão, se Brasília já está difícil para você? Passou o pó em Brasília por estar longe da sua família? O que você está querendo me arrumar no Afeganistão? Isso para mim é uma tentativa de suicídio. Isso é muito sério. Por isso que eu perguntei para ela também se fora os medicamentos, ela faz terapia falada, né? Fora a medicação. Ela disse que não faz acompanhamento com psicólogo no momento, mas que já fez. Inclusive tudo isso e mais um pouco, eu já relatei nas minhas sessões, eu começava a terapia, mas não conseguia manter o vínculo com o profissional. Eu sentia que nós estávamos progredindo e parecia que eu estava entediando o psicólogo. Para não dizer que foi tudo ruim, uma das profissionais que me tratou me ajudou muito com toque, me passando exercícios, e hoje a minha terapia é a dança. Lá a minha cabeça fica silenciada e eu esqueço da vida fora da academia enquanto eu treino. Então ela encontrou na dança, eu até vi as fotos, ela tá muito bonita, ela tá com um corpo muito bonito, é uma mulher linda, né? Ela é uma mulher muito bonita. Nossa, meu Deus do céu. 2 burcas para você, né, minha filha? De frente, de trás, da direita para a esquerda, muito complicado. E ela se encontrou na dança e está sendo uma terapia para ela, e ela parece que está bem melhor depois que ela começou essa atividade, tá? O que me deixa muito feliz, tá, Aline? Isso tudo que eu falei aqui, eu não tô brava com você não, mas na sua falta de consideração pela própria vida. Como eu falei, você me colocou numa sinuca aqui, uma total desconhecida, tem mais amor à sua vida do que você mesma, né? Isso é muito preocupante. Então, continuando o e-mail dela, ele estava insistindo muito para que eu fosse para o Afeganistão no momento. Ele disse que iria alugar um apartamento em Cabul para ficarmos juntos lá durante a minha ida ao país. Impossível, Aline! O Talibã mata ele e te prende. Não te mata porque você é estrangeira, provavelmente você ia sair com vida, mas você fica presa e não volta mais. E não tem diplomacia que te tire de lá, né? Literalmente. Isso não existe, o que ele está falando. Isso não existe, ele sabe muito bem. Eu acho que ele quis fazer uma cena para você, falando que tanto gostaria de estar com você, que estava te convidando para o Afeganistão, ele bem sabendo que você não entra em lugar nenhum, para você tomar confiança nele. Se você arrumasse mesmo de ir, ele ia falar, não, agora não é um momento propício não, né? Não vai. Dani, eu não sei o que acontece, mesmo com tantos relatos e com tudo que vemos através do seu canal e dos noticiários, eu realmente estava cogitando a hipótese de ir, pois eu não queria dar a carta convite para ele vir ao Brasil. Que noticiários, moça, se você não dá notícia de nada? Que noticiários, Aline? Você provavelmente é a única pessoa do globo que não sabe o que é o Afeganistão e o peso que tem essa palavra, o nome desse país. Que eu sinto muito por eles. Eu não tenho nada contra o povo afegão, contra a cultura afegã antes, bem lá atrás. Uma cultura tão bonita que acabou. Mas agora estou planejando dar essa carta convite para ele. Inclusive, ele me mandou a cópia do passaporte para eu colocar as informações na carta. Você pode estar se perguntando, mas você não é casada, criatura? RS, IRS? Não, eu não tô me perguntando. Você ser casada é o último dos problemas aqui, né? Olha o nível que chegamos no Tia da Agonia. Ela ser casada por 7 anos e marcando o casamento com outro, ela casada e marcando o casamento com outro, é o último problema que temos aqui. Chegamos a esse nível no Tia da Agonia, né? Isso aí não é problema mais não. Nós temos um Afeganistão entre nós agora. Mas a minha ideia é me separar. Ela tá com a ideia, gente, de se separar, tá? Uma ideia. Ela já tá marcando o casamento com outro e falando de filhos, né? Nem que seja apenas de casa até a data em que Mustafa realmente... Quê? Eu quero me separar? Nem que seja apenas de casa. Até a data em que Mustafa realmente vier ao Brasil. Eu fiquei pensando que essa questão é mais fácil de contornar com Mustafa estando no meu país, falando a minha língua e dentro das nossas leis. Eu confesso que comecei a pensar, e se eu estiver no Afeganistão, casada aqui no Brasil, e as autoridades de lá descobrirem? Seria um problema atrás do outro. Ô meu amor, problema?
É o seu carro estragar, pneu furar, isso é um problema, sabe? Isso aqui passou muito de problema. Você tá numa outra dimensão, né? Você não tá aqui na Terra com a gente. Ela realmente está falando do Afeganistão como se fosse ali um passeio para Disney, né? Mustafa estava cogitando de nos casarmos quando ele viesse ao Brasil. Eu cheguei a pensar sobre isso. Tem bigamia no Brasil agora, ou Aline? Aline, você é casada no civil. Eu não tô julgando você não gostar do seu marido, gostar, tá dando volta nele. Isso é problema seu. Meu amor, não tem bigamia no Brasil não, tá? Isso é crime. Mustafa estava cogitando de nos casarmos quando ele viesse ao Brasil e eu cheguei a pensar sobre isso, mas recentemente eu falei com ele que não nos casaríamos em sua primeira vinda ao Brasil. Porque primeiro eu preciso me divorciar. Ah, ela sabe. Porque primeiro eu preciso me divorciar. Segundo, porque eu não sei como seria quando nos encontrássemos pessoalmente, mas claro que eu não disse esses detalhes a ele. Que detalhe? Que você é casada? Isso não é detalhe, não. Detalhe é quando você manda uma foto com filtro, um pequeno detalhe que você escondeu ali, aquela, né, umas sardinhas que você tem, um cabelo que não tá muito assentadinho no dia. Agora, o seu estado civil ser omitido do seu objeto de afeto aí, trabalhado na vontade de um visto para o Brasil, não é um detalhe, tá? Ele ainda tem um comportamento meio misterioso quando ele tá em Cabul. Trabalhando, ele me envia mensagens praticamente todos os dias e nos falamos por vídeo. Porém, quando ele viaja para casa dos pais, ele meio que some, não fala comigo, perde a internet. Ele é funcionário público, ele pode usar. Fica distante, então, penso, se ele não é casado. E vai com frequência para casa dos pais, de repente visitar a mulher e os filhos. Olha, menina, pode ser. Olha você, Aline, eu já cansei também, tá? Escaneia aquilo lá com aquele scanner de texto para passar de foto para texto, para ver se ele é casado, entendeu? E a língua você não conhece também, aí você dá um Google Tradutor. Aí depois você me conta se ele é casado ou não. Pode ser, mas eu acho que não. Sobre isso eu vou ter que achar no momento que eu não quero procurar, não faz sentido, né? Depois de tudo isso aqui não faz sentido. Algumas vezes ele chega a desligar a internet quando vai para casa. É isso, minha linda, não é que ele desliga, não tem internet fora do hospital. Ele disse que é para descansar porque o pessoal do trabalho fica ligando, inclusive os pacientes, imagina. Conversei por quase 1 hora com ele hoje ao telefone e ele falou novamente sobre termos filhos, sobre religião. Parece muita loucura, mas ao mesmo tempo é tudo tão real. Se de fato iniciarmos um relacionamento presencial, não faço ideia de como seria na prática. Sou muito aberta para conhecer outras religiões, cultura, muita coisa não seria problema para mim. As listinhas que eu te passei lá em cima seriam problemas para você? Meu amor, que religião? Que cultura? Isso ficou muito para trás no Afeganistão. Não sobrou cultura, não sobrou religião. Como assim, Dani? Aquilo não é o Islã. Aquilo não é a cultura muçulmana. Um grupo terrorista. Não é uma representação idônea do que realmente seria essa religião e essa cultura. Perguntei hoje novamente, continua ela, se eu seria um problema para a família dele, por ser brasileira e divorciada. Ela ainda coloca entre aspas, né? Porque somos casadas aí, né? Ele afirma que não. Claro que não, tá, Aline? Porque não é um relacionamento legítimo. Se fosse, você teria que ser, para começar, afegã. Esquece casada ou solteira, tá? Isso não é um relacionamento legítimo, eu espero que você já tenha entendido isso. Para falar a verdade, a família dele deve estar em festa e oração pelo filho ter conseguido essa oportunidade na vida dele, que é você. Eles devem... É um jejum interminável que eles estão fazendo aqui para pagar essa promessa. E eu não tô brincando, tá? Hoje ele me perguntou sobre o meu divórcio, se eu falo com o meu ex, entre aspas, e qual o motivo do término. Que caos, Dani, eu me sinto tão culpada ao mesmo tempo que fragilizada. Ô, Aline, libera ele, libera Mustafa, tá? Fala a verdade. Fala que é casada, que é pra ele procurar o visto dele em outro lugar, aí ele vai chegar, né, na churumela com você. Obviamente, ele esteve tão perto e você inventou de me escrever, né? Graças a Deus. E ele vai falar que não, que coisa e tal, que é isso, que é aquilo. Eu sinto muito em pisar na janta do Mustafa, mas antes de tudo eu sou brasileira. E mesmo daqui de longe, eu zelo pelo meu país. Então eu sinto muito.
Fala com ele, libera esse moço para ele tentar o visto dele para um outro lugar. Só fica imaginando em que circunstâncias ele trabalha, né? Eu vi as fotos no chat dos dois, nos prints que ela me mandou. E ele ainda tenta fazer com algum zelo, né? Com algum amor. Ele estava ali celebrando que conseguiu tirar uma pessoa em estado crítico do respirador. Por falar em respirador, será que é um para quantas... Para o quê? Para 500 deles? Para 1000 deles? Será que tem um algodão, tem uma gaze? Não entra nada ali. Ela disse... Eu tento ser calmaria, Dani. Eu tento ser racional. Nossa, minha amiga. Mas tem vezes que eu sinto que eu sou um verdadeiro caos em ebulição. Isso não é bom, me desgasta bastante. Acho que meu relato... eu perguntei para ela. Com qual relato você acha que seu caso se parece? Só para ver, né, onde está a situação mental dela. A resposta seria nenhum. É a primeira vez que apresentamos o Afeganistão aqui, porque não teve uma outra louca, perdão, Aline, que tenha me escrito. Não existe isso. Esse rapaz está conseguindo falar com você, ele está se arriscando. Vocês viram que nunca, em 10 anos de canal, nós nunca tivemos isso aqui? Porque não tem internet, não dá para falar. Eles não conseguem fuleirar. Esse rapaz está se arriscando. Se pegarem, olha, que aí ele vai sumir de vez, tá, ô menina, ô Aline? Ele vai sumir de vez, viu? Olha, eu acho, ela disse, que meu relato se parece um pouquinho com cada caso do seu canal. Olha isso. Seja pela semelhança de como começou, ou por eu ser casada como algumas outras depoentes. Também talvez pelo fato do Mustafa ser real e não um jacu agachado, RS, 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 como nos outros relatos. Ela ainda está esnobando aqui. O meu é verdadeiro. Quisera que fosse a quadrilha da Nigéria, que é tudo fake, né? Não íamos ter esse problema aqui. Continua ela, penso que seja um mix. Nenhum, não é um mix mesmo. O mais aproximado do seu caso, o mais próximo, ainda assim, um degrau melhor que o seu, é a quarentena da fuleiragem, naquela época ainda. Jadiane, noiva de Facebook, quer levar expatriado de guerra para o Brasil. Essa moça aqui, uma professora alfabetizadora na época, queria levar um sírio para o Brasil, ele também, nas mesmas circunstâncias aqui, pedindo pelo amor de Deus para sair de lá. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aline, assista aquele também. Tudo aquilo é para você. Tudo aquilo é para você. E olha que a Síria ainda está um degrauzinho acima do Afeganistão. Uma coisa que eu te digo, continua ela, não foi intencional eu ter conhecido o Mustafa. Está nessa situação. Porém, ele me desperta coisas boas que há muito tempo eu não sentia. Eu torço para que possamos dar certo. Ela está achando mesmo que o caso dela é um caso normal aqui, que é uma Lavínia Mustafa, que é uma Vitória em Mustafa, que é uma Thaís em Mustafa, que terminou todo mundo em choro, mas pelo menos eles vêm de um país livre e laico e secular, que no caso é a Turquia. Independente se eu tiver ou não um relacionamento verídico com ele, o meu casamento acabou. Não é correto o que eu estou fazendo. Eu já estive do outro lado e eu sei como dói. Então ela já foi traída, né? Ela tá falando aqui. Não é justo com ninguém, mas ela não fala que foi o marido que a traiu. Eu não sei, eu não sou conselheira sentimental. Meu negócio aqui é crime, golpe, né? Façam as contas aí do que vocês acham, porque lembrem que é a versão dela, né? A gente não falou com o marido dela. Ela termina dizendo que não é justo com ninguém. Concordo, Aline. Então, meu bem, libera o marido e o Mustafa. Libera o marido e libera o Mustafa. Eu acho que já deveria ter liberado lá naquele primeiro ano de casamento, quando você disse que não tinha interesse nenhum no seu marido mais. Nem ele em você, segundo você. Ele não te procurava, ele não... No primeiro ano de casamento é lua de mel ainda. Então tinha alguma coisa muito errada, é hora de dar linha para ele ter outras oportunidades e você também. E talvez aí por crenças limitantes, pressão social da sua comunidade, não sei, da sua igreja, não sei, você acabou levando esse casamento de Taubaté completamente, fazendo aí bonito para os outros ver, sendo que você está nessa situação aqui deplorável no momento, que nenhum ser humano deveria estar. Uma mulher linda, uma graduação maravilhosa, só de você estar na área da saúde, eu tenho que te agradecer pelo seu serviço, você é uma funcionária pública. Então, muito obrigada pelo seu serviço, tá? Enfermeira, muito obrigada. Com mestrado, tá se encontrando e se curando através da dança, uma arte tão bonita.
Lá no Afeganistão você não pode sair de casa, imagina dançar, tá, meu bem? Eu não sei se você entendeu lá no começo, você não pode sair de casa, tá? Olha, libera o marido para ele ir ver outras coisas. Eu sei que é difícil, separar não é fácil, eu já separei uma vez, eu sou separada, sou casada novamente. Eu lembro que foi, sem sombra de dúvidas, a vez que eu tive mais medo na minha vida, e é real esse medo. E eu tô aqui sozinha, estava sozinha, com um menino pequeno, com meu filho. Você não tem filhos, você está no Brasil. Por favor, dá um rumo na sua vida. E tenta vencer esse medo, que eu tenho certeza que do outro lado você vai sair uma pessoa muito melhor, você vai se sentir muito melhor, de repente você nem vai precisar desse suporte químico que você precisa hoje, sabe, ô Aline? De repente é aí que está a solução para os seus problemas. Eu sei que aquele primeiro passo é o mais difícil de dar, acabou. Desculpa, eu vou entrar com os papéis, mas minha filha, depois disso tem outra vida. E confia no que eu tô falando. Você tem tudo. Você é uma mulher que tem estudos, que tem profissão, empregada. Tenta voltar com a terapia falada para vocês fazerem essa transição juntas. Eu espero que você me perdoe pelos puxões de orelha, mas isso é porque eu gosto de você e eu não quero te ver sofrer. Isso aqui é descomunal. Isso aqui é inconcebível. O que você me escreveu, para onde você quer ir. Certo? Então é isso. Como sempre, eu gostaria de pedir gentileza, tá? Uma coisa pode ser mal entendida e realmente chatear, magoar a nossa depoente, que com certeza saiu magoada desse episódio, mas ela sabe que é pro bem dela, que essa mulher burra não é, ela é inteligente, ela vai entender o que eu fiz aqui. E é isso, eu vejo vocês nos comentários como sempre, tá? Muito obrigada pelo apoio de vocês, principalmente hoje eu preciso dele, eu tenho muito orgulho da nossa comunidade aqui, até mesmo as pessoas avulsas que chegam aqui no canal, cada dia tem chegado mais, graças a Deus, a gente está indo aí para 700 mil inscritos, tem respeito na hora de comentar, mesmo que não estejam viciadinhos de sobrevivendo na Turquia, as pessoas entendem a seriedade do trabalho, né? Muito obrigada, eu agradeço a todos vocês, inscritos novos e antigos, ó. Muito obrigada para vocês, tá? E é isso, no mais gerais, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, Aline, fica com Deus.